Expresso, sua dose semanal de informações no século diário. Buenos dias! Está no ar o Expresso, o programa que traz toda sexta-feira um resumo dos acontecimentos da semana no Espírito Santo sob o olhar crítico do século diário. O programa vai ao ar nos canais do Século Diário no YouTube, no Spotify e outras plataformas de áudio e no site seculodiario.com.br. Você pode ainda acompanhar a gente no Instagram, que é @tvseculo. Eu sou o Vitor Taveira, o assunto da semana é o início das convenções partidárias para as eleições de 2024. Ainda teremos o giro de notícias e o bloco de releio com dicas de cultura no Espírito Santo. Assunto da semana são várias convenções acontecendo nesse fim de semana para começar essa temporada. Primeira notícia: Camila Valadão vai à convenção no domingo e aposta nos votos das mulheres. O evento da deputada que garantiu paridade de gênero no secretariado vai consolidar o palanque do PSOL. A convenção vai ser realizada na Câmara Municipal de Vitória a partir das 9 horas, na ocasião em que será anunciado o nome da vaga de vice na chapa majoritária, que deve ser entregue à Rede de Sustentabilidade, que forma nacionalmente uma federação com o PSOL, mas quem será indicado ainda é um mistério. A princípio, só os dois partidos da federação, né? Não tem outras alianças. E um nome forte no partido da Marina Silva aqui no estado, né, da Rede de Sustentabilidade, é a Laís Garcia, que já disputou a eleição e fecharia aí uma chapa com representação feminina. Mas hoje ela integra a gestão de Casa Grande, que apoia dois nomes, né, que o ex-prefeito João Coser, do PT, e o Luiz Paulo Veloso Lucas, do PSDB, que poderia aí gerar saias justas. Então ainda fica esse mistério no ar. Enfim, a Convenção de Vitória vai ter a presença de nomes fortes do PSOL nacionalmente, no caso a presidente nacional da legenda, que é a Paula Corade, que é capixaba, inclusive, e da deputada federal por São Paulo, Sâmia Bonfim. Assim, a Camila vai consolidando sua candidatura e confirmando que Vitória deve ter 2 palanques de esquerda no primeiro turno, ela pelo PSOL e o ex-prefeito e atual deputado estadual João Coser pelo PT, jogando aí um balde de geografia em alguns nichos de eleitores de esquerda que sonhavam com uma candidatura unitária. Bom, mas nos bastidores as candidaturas têm um acordo aí, né, de não agressão durante a campanha e de unificação num possível segundo turno, caso um deles apenas chegue lá. Outra notícia aí da semana: pontos abertos, o PSDB Federado com Cidadania realiza convenção também nesse sábado, às 9 horas, no Centro de Convenções de Vitória, e vai referendar a pré-candidatura majoritária do ex-prefeito Luiz Paulo Veloso Lucas. Até aí nenhuma novidade, mas é saber como é que vai ser fechado o bloco de aliança, se vai ter, por exemplo, o PSDB e se o vice, que foi anunciado recentemente, o Vitor Richard, do União Brasil, será mesmo o vice do Luiz Paulo nessa chapa. Há poucos dias, na região com lideranças partidárias do chamado Grupo dos 6, 6 partidos, esse grupo ganhou mais uma adesão no Partido da Mulher Brasileira, o PMB, e agora são então 7 legendas nessa composição. O PSDB, segundo segundo o Luiz Paulo, segue na área, mas, após convergir em torno do Tucano, aceitar e recuar o PSD, que tinha pré-candidatura do deputado estadual Fabrício Gandini, o presidente do partido no estado, que é o Renzo Vasconcelos, passou a se movimentar para outros lados, mais especificamente na direção do atual prefeito Lourenço Pasolini, do Republicanos, que é uma legenda com quem o PSD tem caminhado juntos em outros municípios. No caso da vaga de vice, o Luiz Paulo lançou o advogado Vitor, como se diz assim, do nada, ou agora como se diz, do Neida, em meio às polêmicas que estão ali afetando o comando do União Brasil no Estado, que é o partido do Vitor. O presidente da União, como se sabe, é o Felipe Rigoni, secretário de Meio Ambiente do Estado, e é um grande entusiasta, grande apoiador desse palanque do Luiz Paulo em Vitória, mas agora ele divide aí, tem um cabo de força, divide as atenções dentro do partido com o recém-filiado Marcelo Santos, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, figura muito influente, que apoia declaradamente o Pasolini nas eleições desse ano. A previsão do Luiz Paulo era deixar essa decisão do vice para depois, mas o nome veio com antecedência e com pressa, tudo indica, para justamente demarcar território político. Em breve, muito em breve, assim que realizada a convenção, vamos ter algumas respostas sobre essas dúvidas que pairam sobre a candidatura do Luiz Paulo. Outra notícia da semana: o Max Filho faz convenção do PSDB e diz: vou apoiar aqueles em quem acredito. O ex-prefeito
de Vila Velha, Max Filho, ele assina o convite junto ao ex-vereador Maurício Gorza, que é pré-candidato do partido em Vila Velha. A fala dele, né, em entrevista perguntada pelo Seco Diário, foi: o Maurício será candidato a prefeito, foi taxativo, assertivo, né, sobre a convenção do PSDB e Cidadania, que acontece no domingo, às 9 horas, lá no Centro Técnico Vasco Coutinho, em Vila Velha. O convite que ele assina, né, o Max Filho, vem junto com o ex-vereador Maurício Gorza, que foi alçar a condição, né, de presidente da comissão provisória do partido e o nome para disputar a majoritária. O Maurício não tem a densidade eleitoral para concorrer com nomes, né, que já estão aí, como o próprio prefeito Arnaldinho Borgo do Podemos, que é visto como franco favorito, lidera as pesquisas, inclusive atualmente com uma margem de vitória no primeiro turno, mas o Max Filho mantém o controle da legenda, né, ele desistiu de participar, alegou que a questão de saúde do pai, Max Mauro, né, influenciou nisso, mas ele faz questão de demarcar essa posição, né, na legenda, que está também com disputas internas muito fortes do PSDB, né? O presidente estadual é o Vandinho, que é apoiador do Arnaldinho, né? E o Max Filho está demarcando lá em Vila Velha esse lugar. Aliás, falando em Vila Velha ainda, o Podemos também realiza sua convenção partidária no município, logo na abertura do prazo, no sábado, às 8h30, no centro de convenções do município. Obviamente, o atual prefeito né, reúne muitos partidos do seu arco, que é o pré-candidato, né, será confirmado como candidato, mas ainda tem muitas dúvidas sobre o vice. O favorito que tem sido apontado é o presidente da Câmara, o Bruno Lorenzutti, do MDB, o mais cotado, mas ainda pesa na balança a indicação do PSB de Casagrande, né? Casagrande tem sido feito muitas apostas, né? Tem sido um apoiador aí do prefeito, mas não há consenso no partido. Estão no páreo o Carlos Aurélio Linhares, o Cael, que é um quadro antigo do PSB, é um pai do deputado federal Vitor Linhares, e também a vereadora Patrícia Crisanto, né? Mas também, enfim, essa notícia aí vai ficar para a gente saber mais para frente. Outra notícia da semana: as convenções partidárias do MDB em São Mateus, onde tem uma grande polêmica, né, sobre a candidatura do Amadeu Boroto, ex-prefeito, que está inelegível, mas preside o diretório do município e articula para ser candidato a prefeito, né. A questão aí que está sendo colocada, né, ele está como presidente da comissão provisória do MDB no município, convocou para 3 de agosto a convenção do partido para indicação dos candidatos a prefeito, vice e vereador, ou seja, ele jogou aí para o último sábado, né, no final do período de convenções, que vai até o dia 5 de agosto, então ele vai ganhar um tempo enquanto corre processo na justiça, né, e ele tenta reverter a inelegibilidade por meio de recurso que está aí tramitando ainda desde 29 de maio desse ano. O ex-prefeito foi condenado a devolver mais de R$800 mil aos cofres públicos por contumação de improbidade administrativa quando ele estava à frente do executivo do partido entre 2008 e 2016. Foram 2 mandatos que ele governou São Mateus. Na convenção, há espaço para registro de uma candidatura a prefeito para ser substituída mais à frente, caso o Amadeu Boroto consiga eliminar a justiça eleitoral, ganhando a chance de concorrer subjúdice, né, à espera do julgamento dos méritos do processo. Então a coisa continua embolada e o ex-prefeito tenta ganhar tempo para garantir a sua candidatura. Vamos agora para o nosso giro de notícias. Bom, projeto de proteção a entregadores por aplicativo avança na Assembleia Legislativa. O sindicato da categoria vai se debruçar sobre esse projeto de lei que prevê produção de dados sobre violência e garantia de direitos para eles. Outra notícia é que o vereador de Vitória convoca audiência pública sobre o mergulhão. O vereador André Moreira, do PSOL, convidou secretarias municipais após negativo de diálogo com a comunidade lá na região de Jardim Camburi. Bom, tumulto prolongado ao título da coluna socioeconômicas da Manaíra Medeiros, PV e PCdoB e a nova cartada contra o palanque de Célia Tavares. A prefeitura de Cariacica continua embolada a situação aí na Federação Brasil Esperança, lá em Cariacica, para definir se a Célia vai ou não ser candidata. Outro capítulo é que Bruno Rezende garante influência na candidatura de Diego Libardi em Cachoeiro. A Rafaela Donadelli, que é a esposa do deputado estadual, foi anunciada como pré-candidata a vice-prefeito dessa chapa, que vai aí ser liderada por Diego Libardi.
Outra notícia é a seguinte, a entrevista que nós temos aí: não há lugar para amadores em campanha eleitoral, diz cientista político Darlan Campos, que destaca que a profissionalização é um caminho sem volta nas campanhas políticas. Ele fala um pouco sobre isso em reportagem, entrevista ao Roberto Junquilho. Mais notícias é que importação de carros cria gargalo no Porto de Vitória e gera críticas. O Thales Machado, do Centro Rochas, cobra medidas que atendam a todos os setores da economia. Mais uma notícia: que o Espírito Santo ocupa o 13º lugar em ranking de casos de racismo. O anuário, sobre o tema mostra que os casos aumentaram apesar do Estado ter caído no ranking nos últimos 2 anos. Outra notícia é que peritos acionam Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. A categoria quer apoio para garantir participação nas discussões sobre autonomia e tabela de subsídios. Uma discussão longa, uma mobilização longa desse grupo de trabalhadores. Notícia também que o Ministério Público Federal recorre ao STF para garantir a educação quilombola em São Mateus. Uma apelação cobra repasse de recursos para reformas escolares em 4 comunidades ali da região norte do estado. Ainda temos a notícia que servidores estaduais decidirão sobre a greve após o governo desmarcar a reunião. O presidente dos Sídios Públicos, Irã Caetano, afirma que a deflagração do movimento está, sim, amparada pela lei. E aí, na nossa TV Século, temos algumas entrevistas, O Espírito Santo é um mosaico de diversidade geológica. Na entrevista do Século, a convidada é Luísa Bricali, que fala sobre geologia, terremotos, salgema e mudanças climáticas no Espírito Santo. Também temos o programa Pocando pelo Mundo, com a professora da UNB e cineasta Edileuza Penha de Souza, que fala sobre sua carreira no cinema e de suas obras e o desafio de ocupar espaços, das mulheres negras ocuparem novos espaços. No Politicast temos entrevista com o Thiago Peixoto, médico e presidente do PSOL no município da Serra. Ele fala das estratégias eleitorais do partido para a prefeitura e para a Câmara de Vereadores. Lembramos que todo esse conteúdo que a gente trouxe aqui, também as reportagens que aparecem embaixo nos letreiros, estão disponíveis gratuitamente para você ler depois no seculodiario.com.br. Entre lá assim que terminar o programa para se aprofundar no que mais lhe interessa. Vamos agora com as atrações culturais, com o bloco de rolê. Nessa sexta-feira, 19, a partir das 20 horas, tem a apresentação da peça Violeta de los Andes, no Espaço Cultural Bar do Pantera, que fica lá em Campo Grande, Cariacica. O espetáculo é um monólogo teatral baseado na vida e obra da chilena Violeta Parra e mostra a poetisa, compositora, ceramista, pintora, bordadeira, pesquisadora do folclore, Ela é muito engajada e ela fala de seus sonhos, amores e sofrimentos, uma peça recheada dos próprios poemas, cartas e textos da Violeta, e é cobrado ali um cuvê de R$10 para apoiar esse evento cultural lá no Bar do Pantera. E aí no sábado temos na agenda o início da 31ª edição do Festival de Cinema de Vitória, que vai até 25 de julho, com atividades no Sesc Glória, do Hub ES+, e no Hotel Senac Ilha do Boi. A abertura vai ser sábado, 19 horas, com uma homenagem a Sueli Bispo, atriz capixaba, e também a Mostra Foco Capixaba e a Mostra Competitiva de Longas, com o filme Capixaba Presença, do Erli Vieira Júnior. A programação segue até quinta-feira, você pode acompanhar toda ela no site festivaldevitória.com.br ou no Instagram, @festivaldevitória. No domingo 21, fechando aí nossa agenda cultural, acontece o piquenique da Gold, que faz parte da 6ª Semana da Cidadania LGBTQI a mais. A partir das 15 horas vai ser lá no Parque Moscoso, em Vitória, com atrações como Dan Branches, a Fari e o ensaio do Afro Kizomba, além de slam e outras atrações, ao longo da semana ocorrem também oficinas gratuitas que você pode saber mais acessando lá no Instagram, @Associação Gold. É isso aí, galera. Essa foi mais uma edição do Expresso do Século Diário, produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico hoje aqui do Estel Miranda, e reportagens de Manaíra Medeiros, Roberto Junquilho, Elaine Dalgobo e Lucas Chuina. Gostou do programa? Mande sua opinião, sugestão, curta, compartilhe, ajude a difundir esse conteúdo e fortalecer a imprensa alternativa e independente do Espírito Santo. Continue acompanhando o noticiário no seculodiario.com.br. Siga já nossos canais no YouTube, plataformas de áudio, para receber em primeira mão nossos conteúdos multimídia. A gente volta na próxima sexta-feira cedinho com mais uma edição do Expresso, com as notícias mais importantes da semana, sob uma visão crítica da realidade. Bom fim de semana e até logo.
Expresso, sua dose semanal de informações no século diário.